Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está o capítulo 3 sobre o estudo do bolsonarismo, como vencer na nossa pílula educativa. Então, vamos lá. Eu esperei passar as eleições para poder retomar este assunto com mais calma, mais tranquilidade, até mesmo porque nós sabemos que o Bolsonaro passa, né? Passou ou está passando, mas o que ele representa, né, o chamado bolsonarismo ou extremismo de direita, né, que é um termo melhor colocado, já que é algo mundial, né, não é só aqui no Brasil, então é mais propício a gente falar sobre extremismo de direita. Então, resolvi falar sobre isso com mais calma hoje, tá? Porque o extremismo de direita, como dizia Brecht, é uma cadela sempre em cio, né? Que vai e volta, está sempre no cio. Então, é algo que a história nos traz como uma repetição, né? Algo que acontece de tempos em tempos. E o que a gente tem ouvido falar bastante sobre essa questão do extremismo aqui no Brasil, pós-eleição principalmente, é sobre a questão da intervenção militar, né? Mas a gente precisa compreender o que é intervenção militar, porque eu garanto que a maioria das pessoas que lá se encontram no meio da rua protestando contra o resultado das eleições de 2022, ainda hoje, são pessoas que desconhecem o real sentido da palavra ou da frase intervenção militar, né? Do que é esse conceito. Então, antes de tudo, é importante que a gente estude sobre esse conceito e a gente identifique, né, o que isso quer dizer, né, para que somente assim, conhecendo, né, o conceito, a gente possa encontrar os meios fundamentais para combater. Bom, então a gente vai primeiramente ver o conceito sobre o que significa intervenção militar. Na intervenção militar, ela é um conceito que diz que é uma ação que se realiza por forças de militares, né? Óbvio, seja no interior do próprio país ou seja contra outro território, né? Então, intervenção militar é a força militar atuando ou dentro daquele próprio país para defender algo, né? Ou para se contrapor a um sistema, ou é uma ação dos próprios militares para outro país, né? Ou seja, exterior, tá? No caso de uma guerra, de um conflito, né? Ou como o Brasil fazia, ou já fez tantas vezes, né? Prestar auxílio, prestar socorro, né? Vacinar outros países, né? Ir até outros países e prestar esse serviço humanitário. No caso interno, a intervenção militar ocorre quando as Forças Armadas unem-se para intervir no próprio Estado, derrubando a autoridade instituída, né, derrubando governos, tomando o poder para si, como aconteceu lá no golpe de 1964 aqui no Brasil. No caso de ser externo, a intervenção militar ocorre quando uma nação, como uma forma de atender aos seus próprios interesses, ordena que suas forças armadas invadam o território alheio, né, esquecendo da soberania daquele país e trazendo conflitos, né, levando conflitos, geralmente também para ampliar territórios, né? Hoje não tanto, né, mas para provar a sua força bélica, né? A gente tem hoje, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, né? Os russos colocando ali todo o seu poderio militar, ou grande parte dele, dentro da Ucrânia, para demonstrar força, né? E demonstrar capacidade de dominar aquele território, caso queira. Nós também tivemos esse mesmo exemplo dos Estados Unidos, em 2003, contra o Iraque de Saddam Hussein, né? Colocando ali todo o seu poderio bélico dentro do Estado do Iraque
com o pretexto de achar armas nucleares, né? Coisa que se provou depois que não existia, e com o único propósito de derrubar o governo de Saddam Hussein, né? E de matá-lo. Bom, em países onde rigora o Estado Democrático de Direito, algo como uma intervenção militar em que acontece o uso do poder das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, como aqui no Brasil, só pode ocorrer sob ordem dos poderes constituídos, dos conselhos formados pelos membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo e com a devida supervisão do Poder Judiciário. No Brasil, as intervenções militares, segundo a Constituição Federal de 1988, só podem efetivar legalmente em 3 casos bem específicos: intervenção federal, estado de defesa ou estádio de sítio, tá? O estado, né, intervenção federal é aquela questão do próprio governo, que está ali constituído, né, governo federal, solicitar, né, que os militares invadam, né, as ruas da cidade para impedir determinadas manifestações ou para impor a ordem, né? Defesa de Estado seria aí no caso de uma invasão, né, de uma invasão por parte de outro território. E estado de sítio é a intervenção militar ali aonde supra-se todos os direitos, né, da população temporariamente e dê ao governo atual todos os plenos poderes, né, para agir fora da Constituição Federal, então, estado de sítio, tá? Ou seja, dar plenos poderes ao governo significaria ali um estado de ditador, né? Bom, e o que a gente precisa entender também? Olha só, no artigo 137 da nossa Constituição Federal, que trata, né, do estado de sítio, ela traz aqui: o presidente da República pode, ouvidos pelo Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio nos 2 casos: comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, né, primeiro se institui o estado de defesa, não teve ali o que se desejava, né, não se conseguiu colocar ali a ordem, né, voltar ao estado normal, aí se instala-se o próximo passo, que é o estado de sítio. Ou se a própria população, isso de uma maneira quase que 100%, né, a população na rua pedindo esse estado, né? Declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, tá? Como eu havia falado. Bom, quantas ditaduras ainda temos no mundo, né? Hoje, segundo estudos, né, divulgados, nós temos o total de mais ou menos, segundo o relatório da Freedom House, o mundo conta com 49 ditaduras, tá? Sendo 18 na África subsaariana, 12 no Oriente Médio e Norte da África, 8 na Ásia Pacífico e 7 na Eurásia, 3 nas Américas e 1 na Europa. Para chegar nessa conclusão, a Freedom House utiliza uma combinação de dados fornecidos pelos próprios governos, pelas ONGs, pesquisas, contato com locais, e ainda que passam por uma análise feita por conjuntos de consultores, especialistas, historiadores, educadores, né, com o intuito de ratificar os dados e definir a situação do país analisado. Os principais tópicos observados pela Freedom House são os referentes aos direitos políticos, como processo eleitoral, pluralismo político, por exemplo, as liberdades civis, referente à liberdade de expressão, de crença, né, de ir e vir e tudo mais. Na categoria de parcialmente livre, é considerado estado de que se apresentam problemas de intervenção nas tomadas das decisões de cada indivíduo, né, mas que são garantidos pelo processo básico político. Essas pátrias nós podemos citar aí a Bolívia, a Nigéria e a própria Ucrânia, né?
Cabe ressaltar que dentro das categorias ainda existem diferenças entre cada país. Por exemplo, a Suécia tem pontuação de 100, enquanto o Brasil conta com 75% dos pontos. Os dois são classificados como países livres, tá? O que é uma ditadura, então? Uma ditadura é uma forma de governo em que a pessoa ou um pequeno grupo possui poder absoluto, sem limitações constitucionais efetivas, né? Se abandona-se à Constituição Federal. O termo da ditadura deriva do latino de ditador, que na República Romana resignava-se um magistrado temporário a quem eram conferidos poderes extraordinários para lidar com as crises do Estado. São características gerais da ditadura, violência e controle intenso do Estado para com seus cidadãos, censura e fim das liberdades civis, supressão e controle dos outros poderes, legislativo e judiciário, restrição na atuação da imprensa, não permissão de eleições democráticas. Então, basicamente é isso, né? As pessoas ficarem pedindo intervenção militar é pedir violência contra si mesmo, né? Controle, né? E supressão dos seus próprios direitos, censura, né? Qualquer liberdade de expressão, de ir e vir, de crenças religiosas, né? Supressão de outros poderes, né? Fechamento de casas do legislativo e do judiciário, né? Onde só o executivo ficaria ali detentor de todas as ordens, né? Restringir, principalmente, restringir a imprensa, né? A imprensa, ela deixaria de existir, ou, pelo menos, ela existiria colocando apenas aquilo de que o ditador, né, ou os ditadores permitissem. O Brasil sofreu isso, né, na sua ditadura de 64, foram 21 anos, aonde a imprensa era totalmente censurada, né? Conta-se que chegou uma oportunidade dos grandes jornais colocarem apenas receita de bolo, né, nas suas capas principais, porque não se podia falar absolutamente nada contra o governo que estava ali instituído, né? Novelas foram censuradas, né? Muitas delas, inclusive Roque Santeiro, foi passar apenas depois da ditadura militar, né? Filmes, teatros, né? Sessões de peças de teatro eram ali na hora, né? Sofriam ataques, né? Eram suprimidas. Restrição de tudo quanto é tipo, né? Liberdade de expressão, você não podia manifestar, você não podia fazer absolutamente nada. Fora que tivemos aí, e temos até hoje, né? Centenas de desaparecidos políticos, né? Que o Estado cooptou e nunca mais deu notícia do seu paradeiro. E as eleições, logicamente, né, que ficaram impedidas durante 21 anos, né? O brasileiro não podia eleger os seus governantes, né? Eram aqueles de que os ditadores queriam. E quando havia mudança, né, de governante, era exatamente dentro dos militares, né? Eram eles quem escolhiam substituir apenas a figura, mas o modo operandi da ditadura era o mesmo, né? Bom, mas o que essas ditaduras fazem, né, com as pessoas? Como que a gente chega nesse fanatismo, né, nessa idiotização das mentes de metade dos brasileiros, já que nós estamos aqui falando do Brasil especificamente, né? Trazendo aí um pouco da história do mundo, mas com foco, né, total aqui no Brasil. Bom, as ditaduras do mundo, elas têm apoio sempre da participação militar, tá? Não existe qualquer intervenção militar, né, ou ditadura sem uma intervenção dos próprios militares, né? Então, quando as pessoas ficam na rua em um Estado democrático de direito, né, pedindo intervenção militar, é fácil, né, porque numa democracia, qualquer um pode falar qualquer coisa, lógico, né? Você é responsável pelos seus atos, você vai pagar de alguma forma na lei, né?
pelos seus atos feitos, né, pelos seus crimes possíveis, né, que você tenha cometido. Mas você tem ali pleno direito de defesa, né, amplo direito de defesa. Você vai ser julgado por várias instâncias até que seja ali provada a sua culpa ou provada a sua inocência e você vai de volta para a sua vida normalmente. Agora, você pedir democracia em um estado de ditadura, aí já não pode, tá? É impossível, é impossível, tá? Porque você sofre ali punições, né? Você tem, inclusive, sua vida e a dos seus ceifadas. Como que se faz isso, né? A descrença das mídias oficiais, né, foi uma das formas utilizadas não somente lá em 64, mas utilizadas pelo governo atual do Brasil, né, o Bolsonaro. Por exemplo, nós viemos, né, de um longo período de ditadura, de 64 a 85, e a gente teve ali um período de redemocratização, só que dentro desse período de redemocratização, nós fomos, pouco a pouco, deixando, né, nos manipular pela mídia, que é, é possuidora, né, de várias concessões no Brasil, que domina não somente a TV aberta, mas a TV a cabo, a internet, os meios de imprensa escrita, né? E tudo mais. Então, vai lá, uma determinada empresa de comunicação, ela é presente em várias mídias, né? Você encontra o mesmo posicionamento de opinião do seu editorial, você encontra sobre várias e várias mídias, né? É como se nós tivéssemos ali o remédio, né? O princípio ativo, e nós temos ali várias e várias fábricas, né? Se utilizando desse princípio ativo para fazer inúmeras outras caixinhas de remédio com nomes diferentes, mas que têm o mesmo princípio ativo. Então, a imprensa, ela atua dessa mesma forma, tá? É uma empresa que domina a TV aberta, ela vai dominar também a rede social, ela vai também dominar a internet, ela vai também dominar a imprensa escrita, né, as revistas, os jornais, e ela vai dominar os podcasts. Então, a pessoa acaba ficando à mercê apenas de um ponto de vista, né? O ponto de vista daquela mídia que tem ali muitas caixinhas com nomes diferentes, mas que está fabricando o mesmo remédio, tá? Então, essa descrença nós viemos desde sempre, né? Desde o período da redemocratização até agora, a população brasileira, em sua grande maioria, é vítima, né, de uma mesma mídia, de poucas empresas, né, duas ou três ou quatro no máximo, empresas que entre si falam a mesma coisa, né? São sensacionalistas, dizem meias verdades, explicam uma parte daquilo que quer que o povo entenda, né? E manipula a outra parte para que o povo direcione o seu pensamento para aquilo que elas querem, e cria, assim, um grande ciclo vicioso, né? Onde as pessoas não conseguem sair daquele emaranhado de situação, né? Dessa descrença, né? Porque ela passa apenas a se informar pelas suas próprias mídias, aí os próprios grupos de WhatsApp, né? De Telegram, tem também esse feito, né? Os bolsonaristas de hoje, os extremistas brasileiros de hoje, né? De direita, eles se utilizam apenas da meia informação passadas por eles nos grupos de WhatsApp, né? E isso faz com que eles fiquem aquém da mídia, né, oficial do país, né, das outras mídias oficiais do país, que são também essas mídias manipuladoras, mas que, em dado momento, falam, né, um pouco da situação, né, falam meias verdades ali que te ajudam, se você for uma pessoa mais crítica, a você construir, né, a você pesquisar outros e outras mídias, né? Quando você se informa apenas pelo WhatsApp, você não tem como
contrapor, fazer o contraditório dessas informações, porque você só lê o enunciado e você acha que aquilo ali é verdade, e você acaba propagando o sensacionalismo, né? E também o fanatismo. Perseguem, né? Outro fator também que eles utilizam muito é a perseguição aos diferentes, ou seja, aqueles que pensam diferente deles, né? Cada um quer se apropriar da sua própria verdade e acabam demonizando aqueles que pensam diferente, né? Então, daí a gente vê a perseguição aos grupos de LGBTQIA+, por exemplo, às mulheres, né? Aos aqueles que são de esquerda, aqueles que têm outra crença religiosa, né? E isso faz com que o fanatismo e as seitas estejam cada vez mais fortes, né? Só que assim, todo fanatismo e toda seita acaba por final quando se vê órfão, né, daquele líder, porque os líderes são assim, né? Eles dominam uma grande massa por um período de tempo. Quando eles são pegos, né, são criminalizados, aí eles se afastam ou fogem do país, né, ou são presos e aí corta-se a comunicação com o seu povo, e esse povo já está tão fanatizado, tão louco, que ficam em desordem, né, não sabem, não compreendem que aquilo dali é errado e acabam levando até a doenças seríssimas, né, doenças psicológicas, medo, vazio, pânico, né, sensação de desmame mesmo, né, cadê meu líder, né, cadê aquele que era por mim, né? E aí acabam acreditando em crenças absurdas, né? De que hoje não foi a intervenção militar, mas amanhã será, né? O ministro do Supremo foi preso e aí eu comemoro, né? Ou então eu vou estou em Nova York, né? Os ministros brasileiros foram ontem a Nova York para um evento para discutir ali a conjuntura, né? O futuro das democracias, inclusive do Brasil, e aí são xingados, são hostilizados por brasileiros que moram em Nova York, né? E acham que isso é correto, né? As pessoas começam, então, a perseguição, né? Aqueles que agiram diferente, né? Aqueles que pensam diferente, eles elegem, né? Um Judas, né? Para sacrificar sempre. E isso daí faz parte também desse desmame, né? Porque o meu líder, né? Cadê o meu líder? Então, elas estão desnorteadas, né? O líder delas estão calados, né? Bolsonaro está recluso desde que o dia que perdeu a eleição, desde a noite que o TSE anunciou que ele perdeu a eleição, e essas pessoas até agora não compreenderam de que elas estão sozinhas, que a única coisa que Bolsonaro e sua família estão fazendo é esperar, né, o momento de pegar o seu passaporte e ir embora do Brasil, né? De pegar ali a sua cidadania italiana e ir embora do Brasil, né? Dando como o Reginaldo Farias naquela novela Vale Tudo, né? No último capítulo, nunca me esqueço daquela imagem, né? Do qual ele fugia, ele era um empresário corrupto, né? Ele fugia para não ser preso dentro do avião particular dele, ele dava ali uma banana para o Brasil, né? Com uma mala cheia de dinheiro, né? Para ir viver no seu paraíso fiscal. Então, essas pessoas que se encontram ainda hoje, né? Em frente aos quartéis, totalmente alucinadas, né? Totalmente defendendo, como aqui atrás, essa cidadã, né? Que eu coloquei porque ela está mascarada, né? E não tem perigo aí de repente, processar ninguém, né? Porque eles têm, são bem essas, né? Eles hostilizam os outros, eles falam mal, mas quando se veem expostos, né? Eles rapidinho vão buscar o Estado democrático de direito para agir sobre eles, né? É o meu direito de processar. Mas, enfim, então, essas pessoas, né, como essa cidadã que está aqui atrás, não compreende de que está sozinha, de que o seu mito já não é mais por eles, né, que o mito, a única coisa que o mito quer agora é se livrar, né, de responder a um processo ou se livrar de ir preso, né, essa é a grande verdade. E a gente não pode esquecer que seitas e fanatismo, né, foi o vídeo número 2 dessa saga, né, se vocês quiserem assistir depois, vou deixar aí na descrição depois, tá bom? Vocês podem ver
que as seitas, elas levam à morte, né? Toda seita leva à morte, fanatismo também leva à morte. Por quê? Quando se vêm sozinhos, né? Quando se vêm sem um líder, eles ficam nesse processo de desmame, ainda gritando, vociferando, né? Arrumando desculpas para ficar mais alguns dias na rua, né? Fazendo o que eles chamam de protesto e a gente chama de bagunça, né? É, e aí, quando finalmente a ficha cai, porque uma hora vai cair, aí é aquela fase de que eles se sentirão num vazio eterno, né? Teve também seitas onde os próprios líderes, né, e já voltado mais para seitas religiosas, né, solicitavam que as pessoas, seus adoradores, morressem por eles, né, acreditando de que seriam recompensados no céu. E muitos chegaram realmente a pôr fim na sua própria vida, né? O que se espera dessas pessoas? Que elas caiam a ficha em algum momento, né? E eles consigam sair desse processo alucinógeno do qual eles estão fazendo parte. Adoradores, eles se veem só, né? E daí por diante, eles vão chorar, primeiramente, né? Se questionar, para somente depois, eles vão viver a fase do luto, né? Que eu chamo assim, a fase do luto. Depois que eles viverem realmente a fase do luto, aí a ficha cai e eles vão retornar às suas casas, né? Logicamente, penso eu, né, que com um grande déficit de saúde psicológica, né? Vão precisar, em algum momento, procurar ajuda psiquiátrica, né? Porque a culpa é outro fator que também acaba aparecendo no final de um fanatismo, tá bom? É isso, pessoal. Intervenção militar pode ocasionar todos esses transtornos, né? Esse fanatismo, e tudo isso pode ocasionar doenças terríveis para essas pessoas, tá? Mas a democracia brasileira está se mostrando aí, contudo, uma instituição, né? Uma força muito grande, né? E eu tenho certeza absoluta de que sairemos deste emaranhado de coisas, tá? E em algum dia a gente vai olhar para trás e vai ver que era até necessário que passássemos por tudo isso, para que a gente desse mais valor àquilo que nós tanto lutamos, né, que outras sociedades atrás, né, que outros brasileiros perderam suas vidas, até lutaram para conquistar e conseguir, e que nós talvez não estivéssemos cuidando tanto, né, quando elegemos Jair Messias Bolsonaro para presidente. Aí eu falo que elegemos lá em 2018, né, porque nós somos todos brasileiros, né, e o que a maioria decidiu foi respeitado, né, de 2018 a 2022. Então, o que a gente quer também é que essas pessoas nos respeitem, né, respeitem a nós, que fazemos parte aí dos mais de 60 milhões de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva, né? A gente, em 2018, perdemos, voltamos para nossas casas, choramos, ficamos com medo, né? Mas fomos estudar, aprender, né? Sobre domínio de rede social, né? Para a gente se sair melhor, nos sairmos melhor agora, nessa eleição de 2022. Foi apertado, mas a maioria venceu. Então, que seja respeitado, tá bom? E vamos estudar cada vez mais para que a gente não seja refém da nossa própria ignorância. É isso aí. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, podendo ajudar com o Pix 252-791-61802, é o CPF do Pix aqui do nosso canal. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau.